foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que Ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aí, palavras para a nossa meditação dessa noite. Hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho da comunhão, o Evangelho da união e o Evangelho da comunhão. Feche seus olhos, curva sua fronte e faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo. Peça isso para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado por esses momentos importantes, esses momentos ímpares, esses momentos, Senhor Deus, gratificantes na Tua presença, junto com os nossos irmãos, porque o Senhor sempre está presente em nossa vida, o Senhor sempre está conosco, mas nessa hora que nos unimos com os irmãos, Senhor Deus, nós queremos celebrar, nós queremos agradecer, nós queremos suplicar a luz do Teu Espírito Santo sobre nós, a clareza da Tua sabedoria sobre nós, a fim de que nós possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la aos nossos dias, ao nosso coração. Fala ao Teu povo amado, Senhor, através do Teu servo imperfeito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Quem crê diz amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos às portas do nosso 69º aniversário. Então, domingo que vem, nós estaremos celebrando 69 anos de organização da nossa igreja. E, pelo menos, eu penso dessa forma, não sei você, mas ninguém obriga você a congregar nessa igreja. Ninguém obriga. Talvez os mais jovens que dependam dos pais estejam nessa situação, né, de obrigação, mas eu desconheço que alguém aqui dos irmãos seja ameaçado, seja torturado, seja forçado a fazer parte dessa família. Eu acredito que ninguém está nessas condições. Você vem porque você gosta, muito ou pouquinho você gosta, e você está aqui então. Porque se você não gostasse, você não estaria aqui. A verdade é essa. Se você não gosta do ambiente, se você não gosta daquilo que você vive, se você não gosta, né, da companhia das pessoas que te cercam, então você não fica num determinado lugar. A verdade é que você não fica em lugar nenhum. Você larga até emprego quando você não gosta do ambiente do emprego. Quem dirá igreja? Então a verdade é essa. Ninguém te obriga a estar aqui, certo? Ninguém te prende aqui, ninguém te chantageia para que você esteja aqui fazendo parte dessa família da fé. Então, já que você gosta daqui, já que você gosta, né, dos irmãos e da igreja, eu pergunto se alguma vez você já sentiu um orgulho tão grande de pertencer a esta família da fé, família presbiteriana independente, que te fez debochar de outras famílias, que te fez debochar de outras igrejas, de outros irmãos. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, é claro que é muito difícil, né, engolir
teologia ruim, errada, é muito ruim a gente engolir encenação, enganação, charlatanismo, roubalheira, escândalos e mais escândalos que existem por aí, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de nos acharmos melhores do que outras igrejas, do que outros irmãos, por causa de algumas coisas nossas, por causa do nosso compromisso com o estudo das Sagradas Escrituras, da nossa teologia, da nossa liturgia, da nossa educação cristã, da nossa liberdade de consciência, né? Que temos e que é diferente em outras igrejas, do nosso jeito de ser igreja. Será que algumas vezes a gente já se vangloriou, já se orgulhou, né, a ponto de não considerar outras igrejas como família de Deus também? Porque ultimamente eu tenho visto essa realidade de irmãos que não se misturam, que não frequentam o mesmo ambiente, que não agregam pessoas à sua vida, simplesmente porque não fazem parte da sua igreja, né? Não concordam com a sua teologia. Então, é como se estivessem dizendo, olha, para ser crente de verdade, tem que ser como eu, tem que adorar do mesmo jeito que eu adoro, sabe? Tem que cantar as mesmas músicas que eu canto, tem que orar do jeito que eu oro, tem que fazer o culto do jeito que eu faço. Só assim é que é crente de verdade. E esse pensamento, essa postura é uma postura muito ruim, porque essa postura ignora a multiforme graça de Deus, ignora que há muitos membros no corpo de Cristo, ignora aquilo que diz a palavra de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus alcançar até os confins da terra, e certamente não será tudo igual, porque a igreja alcança muitos povos, de muitas línguas, de muitas nações diferentes. Então separar o povo de Deus não é o propósito da existência da igreja. O propósito da existência da igreja é justamente o contrário, é congregar os povos de Deus. É congregar o povo de Deus com todas as suas diferenças. Então, o texto que nós lemos aqui em Gálatas mostra que isso estava acontecendo ali com os Gálatas. E só para você saber, né, de vez em quando a gente olha para as cartas paulinas aqui, a gente entende que Paulo estava escrevendo para uma igreja específica, né? A igreja da Galácia. Então, mas não, a verdade é que cabe dizer que nós estamos falando de várias igrejas. Ele escreveu para uma região. E aqui são várias igrejas que se reúnem nessa região. São várias igrejas que se reúnem nas casas, que têm os seus líderes. Elas fazem parte da grande igreja daquela cidade, daquela região, mas não é uma igreja apenas. Então a carta ia passando de mão em mão, ia passando de casa em casa, e as pessoas que faziam parte então de toda essa igreja iam lendo, mas eram várias igrejas ali naquela região. Então o contexto aqui que Paulo escreve essa carta é um contexto de bronca. O apóstolo escreveu essa carta aqui às pressas porque ele tinha evangelizado o povo daquela região, né? Os apóstolos já tinham passado e ele já tinha evangelizado também. Os gentios tinham recebido o Espírito Santo, os gentios tinham entrado para a família da fé, mas além dos gentios, também ia à igreja um grupo de crentes que nós chamamos aqui de judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que iam atrás do apóstolo Paulo, sempre para dizer que Jesus é legal, mas não é suficiente. Jesus é legal, é bom, mas não é suficiente para ser crente. Não é suficiente para ser filho de Abraão. Não é suficiente para ser povo de Deus. Então a pregação desses crentes judaizantes aqui era assim: se vocês querem ser povo de Deus, vocês precisam virar judeus. A pregação deles era essa: se vocês querem ser povo de Deus, vocês têm que virar judeus. Vocês precisam dos marcadores étnicos. Olha que expressão bonita, né? Vocês precisam seguir as leis que diferem o nosso povo dos gentios, que diferem o nosso povo como um povo de Deus. Vocês precisam seguir essas leis que foram dadas por Moisés, que vieram do céu. Então, olha, não é uma lei de homens, é uma lei divina, ela veio do céu. E vocês precisam dessas leis, então, para
para serem considerados povo de Deus. Jesus veio, Jesus nos resgatou, Jesus morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, ressuscitou, nós cremos nisso, muito bom, Ele vai resgatar o seu povo, mas se você quer ser do povo de Deus, você tem que seguir as leis de Moisés. Essa era a pregação dos crentes judaizantes, que já estavam lá no meio das igrejas. E aí as pessoas ouviam essa pregação e falavam assim, que leis então são essas? Quantas leis são essas? São 3 leis, basicamente. Se você seguir 3 leis, então você, além de crer em Jesus, você se torna povo de Deus. E quais eram as leis? Primeira, circuncisão. Circuncisão. Todos os homens, e nesse momento aqui até os mais velhos, precisavam ser circuncidados. E a lei de Deus, ela fala a respeito disso, irmãos. Era lei no meio do povo de Deus que os meninos fossem circuncidados ao 8º dia do nascimento deles, né? Mas a lei também fala em outros contextos em que homens adultos também foram circuncidados para serem agregados à família de Deus. É o caso lá de Josué no capítulo 5, sobre aquela geração toda que passou pelo deserto, né? Os 40 anos ali peregrinando. Geração que nasceu no deserto e não foi circuncidada no deserto. Mas aí quando eles chegaram em Gilgal, Josué circuncidou todos os homens, então, para que eles entrassem na família de Deus. Então a primeira lei era a circuncisão, cirurgia. Segunda lei era guardar o sábado. Se guardar o sábado, então você é povo de Deus. Se você não guarda o sábado de descanso sagrado, você não é considerado povo de Deus. Se você guarda outro dia que não o sábado, então você não é povo de Deus. E o terceiro marcador, a terceira lei, era a comida. Irmãos, havia uma lei alimentar, e aí quem já estudou, né, toda a lei ali, enfim, lá nos livros da lei, vai ver que o judeu não comia de tudo. Mas os gentios comiam de tudo. Os gentios não eram obrigados a seguir a lei cerimonial de Moisés. Você vai ver lá no meio do povo de Deus, Gadara dos gentios e criações de porcos nessa cidade. E porco não era um alimento permitido para os judeus. Eles não comiam. Mas ali onde tinha gentios, tinha criação de porcos e eles comiam. Comida proibida, né, para os judeus. Então, esse grupo de crentes judaizantes dizia isso tudo. Se você não fizer não seguir essas 3 leis, se você, né, não tiver esses 3 marcadores aí do nosso povo, você não é do povo de Deus. E aí Paulo escreve essa carta, então, aos Gálatas, nesse começo aí, para resolver esse problema. Não é o único lugar em que ele faz isso. Tá? Mas aqui então ele está tentando resolver o problema. E ele começa a escrever essa carta, irmãos, bastante indignado, né? Ele começa essa carta dando uma carteirada. Quem for lá para o capítulo 1, você vai encontrar lá Paulo falando assim: olha, eu não fui chamado por homens, eu não fui chamado pelo presidente da denominação, eu não fui chamado por Pedro, não fui chamado por João, eu fui chamado por Jesus, eu fui chamado por Deus. E aí fica difícil, né? Fica difícil questionar quando alguém já dá essa carteirada. Ele abandona até um pouco a forma como ele introduz nas outras cartas, né? Como ele faz a introdução das outras cartas, porque o sentimento aqui era de indignação. Então ele já vai logo dando essa carteirada aí, dizendo: olha, quem me chamou foi Deus, foi Jesus. E aí ele começa o capítulo 3 perguntando aqui: quem enfeitiçou vocês? Olha que palavra boa, que frase de impacto, né, irmãos? Porque Paulo não chega assim falando assim: ó, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Vocês perderam o juízo? Isso pode soar meio capacitista hoje, né? Paulo chega lá e fala assim: quem enfeitiçou vocês? O que aconteceu com vocês? O negócio é espiritual. Então, ele fala: eu estive entre vocês, vocês receberam o Espírito Santo, mas vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram em Jesus? Vocês creram na pregação? Ou vocês receberam o Espírito Santo porque vocês começaram a seguir regras?
Então, olha o questionamento. Vocês creram em Jesus e receberam o Espírito Santo, ou vocês foram circuncidados, vocês descansaram num dia específico, vocês não comeram comida proibida ali, e aí pronto, por causa dessas coisas vocês receberam o Espírito Santo. Como é que foi a conversão de vocês? E Paulo vai escrevendo, irmãos, que aquele povo ali, tranqueira, aquele povo lá, cheio de erros, acreditou em Jesus, recebeu o Espírito Santo. Aquele povo foi batizado no Espírito Santo. E não foi por causa do seguimento de regras, foi por causa da graça de Deus, por causa da fé em Jesus. Olha que coisa, irmãos. Quando alguém quer ser batizado, fazer parte da igreja, é interessante, e nós fazemos isso, é interessante que essa pessoa seja orientada, que ela passe por uma jornada para entender o que é o batismo, o que é ser membro da igreja, quais são as suas responsabilidades, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, porque para nós, aqui pelo menos para nós, tá bom? Nossos visitantes aqui saibam disso também, para nós, ser batizado e se tornar membro da igreja são duas coisas diferentes, não é a mesma coisa para nós. Né? Ser membro da igreja é participar do governo da igreja, tem muita coisa séria, porque depois essas pessoas podem ser cobradas a respeito disso. É participar do governo da igreja, é participar então do caminho da igreja, saber o que ela professa, qual o nosso modo de trabalho, enfim. E é por isso que a gente faz o curso, para a profissão de fé, para se tornar membro da igreja. Agora, ser batizado é diferente. Ser batizado é receber o selo do Espírito Santo. Ser batizado é ter o selo da presença de Deus, ser selado como alguém que pertence a Deus agora. E aí, irmãos, as aulas que nós aplicamos aqui, elas servem para que você compreenda aquilo que você vai declarar diante das pessoas, diante de Deus. Você vai empenhar a sua palavra em honra. Você vai mostrar ali o quanto você está disposto a se submeter ao verbo, que é a palavra de Deus. Ao quanto você está disposto a se submeter a Jesus Cristo. O quanto você está disposto a alimentar e a desenvolver a sua fé em Cristo Jesus. Mas no fim o que a gente precisa é a consciência de quem vai ser batizado. Você crê em Jesus? Você entende o que você está declarando? Então você vai ser batizado. Sabe, é igual a história do eunuco com Felipe, quem se lembra dessa passagem então, né? Ele estava lá tentando entender uma palavra profética, e aí Felipe vai lá e explica para ele o que estava acontecendo ali, e aí ele entende. Porque ele teve pregação da palavra, ele parou um tempo para poder abrir a Bíblia, ele teve uma aula com Filipe. E aí esse eunuco perguntou assim, aqui tem água, eles pararam no meio de um lugar onde tinha água, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado agora? Nada te impede, e ele foi batizado. Você entende isso? Então, a fé em Cristo é o marcador para quem é o povo de Deus. E não outras coisas. A fé em Cristo é o único marcador que indica quem é e quem não é filho de Deus. O caso é que entre as igrejas aqui da Galácia, os judaizantes estavam pregando aquela necessidade de outros marcadores. E isso tinha um efeito prático na vida da igreja. Quem seguia os marcadores étnicos dos judaizantes não se sentava à mesa com os gentios. Não se sentava à mesa com os outros irmãos. Então, acontecia ali uma realidade de muita divisão dentro das igrejas. Era como se a mesa dos judaizantes fosse a mesa principal da festa e a mesa dos gentios fosse a mesa das crianças, que a gente faz nas festas, né? Aquela mesa afastada, aquela mesa que tem outra comida. E as crianças não fazem parte da nossa mesa, a gente tem que rever isso. Hein? Sabe, então, Paulo fala que, na verdade, se vocês acham que precisa ter mais do que a fé em Cristo Jesus, e passam a colocar regras, empecilhos ali para a unidade da igreja, tem uma hora que vocês vão viver o oposto da fé de Cristo, o oposto da pregação de Cristo. Não é que essas regras sejam ruins, que elas sejam profanas, elas são zelosas, só que eles estavam colocando o zelo acima de Jesus,
Presta atenção, o problema não eram as regras em si. O problema é colocar essas regras acima de Jesus, para dizer quem é e quem não é povo de Deus. Olha, irmãos, tem tanta coisa interessante para a gente ver aqui nessa porção da palavra de Deus. Tem um momento aqui em que Paulo conta um episódio em que ele encontrou Pedro em Antioquia, né? Paulo, a gente vê as cartas de Paulo, a gente acha que Paulo era, né, grande e tal, e naquela época Paulo não era ninguém. Ele estava mostrando que ele era apóstolo, ele tinha que dar razão da sua fé em todo lugar onde ele ia. Paulo não era ninguém. Pedro que era conhecido, Pedro era o pilar da fé de Jerusalém. Pedro era o pilar da igreja. E aí ele narra um encontro, né? Pedro resolveu visitar a região de Antioquia, Paulo estava lá pregando contra a divisão, e Pedro chega lá, na igreja de Antioquia, e aí os judaizantes olham para essa situação e falam assim, agora que nós vamos ver, né? Pedro agora vai dar um fim nessa bagunça toda de Paulo, falando que não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Agora, nas atitudes de Pedro, a gente vai ver quem é que está certo e quem é que está errado. Pedro vai acabar com essa bagunça aí de Paulo. E Pedro, influenciado ali pela mente judaica, se senta à mesa dos judeus. Se separa dos gentios. Pedro, ele se separa dos gentios. Para você saber, os judeus, eles entendem que sentar em unidade significa que Deus está sentado à mesa também. E a presença de gentios ali no meio da mesa iria profanar o nome de Deus. Você não pode profanar o nome de Deus. Então, você não pode permitir que alguém que não é digno se sente à mesa com Deus. Não pode permitir que ele se sente à mesa do Senhor. Se viesse algum gentio lá para sentar do lado de Pedro, Pedro ia parar ele e falar assim, ó, vai lá para a mesinha das crianças, vai lá para a mesinha separada, porque ali é a sua mesa, ali é o seu lugar, aqui estão os filhos de Abraão, né? E Paulo chega lá e repreende Pedro na frente de todo mundo. Paulo diz que Pedro está sendo incoerente com a sua própria pregação, com a própria história da sua vida. Paulo chega a dizer que Pedro estava sendo hipócrita. Ele diz assim para Pedro, estou parafraseando, tá, irmãos? Você que é judeu, Pedro, você que é judeu, você não vive mais como judeu faz tempo, mas quer cobrar marcadores judeus, judaicos, dos gentios. Você não vive como judeu faz tempo, mas você quer cobrar dos gentios que eles sejam como nós, como nosso povo. Você quer exigir dos gentios que sejam uma coisa que você mesmo não é faz tempo. Você, Pedro, que foi repreendido por Deus, Deus que disse assim para você, não chame de impuro o que eu purifiquei. Lembra da visão de Pedro? Não chame de impuro o que eu purifiquei. Você que foi repreendido por Pedro, por Deus. Você que pregou e viu os gentios recebendo o Espírito Santo. Foi na sua pregação, no seu ministério. Agora você quer sentar separado deles? Eu gosto de Paulo, porque em alguns momentos uma coisa que parece regra com ele se desfaz dependendo do momento, e isso mostra realmente em que momentos que a gente precisa aplicar ou não algumas coisas, irmãos. Quem sabia que Timóteo, quando foi mandado para pregar aos judeus, com consentimento de Paulo, óbvio, né, ele foi enviado por Paulo, então Timóteo chegou lá, foi enviado, e os judeus quiseram circuncidar Timóteo. E aí Paulo consentiu, ok, vai circuncidar, certo? Só que quando Tito foi enviado para pregar, e Tito era gentil, Tito era grego, e quando Tito foi enviado para pregar, os judeus quiseram circuncidá-lo também, e Paulo fez frente, não permitiu. Olha que coisa, quem é que está certo? O que está certo? É isso aí mesmo. O que está certo é um momento. Timóteo foi circuncidado por uma estratégia, para que a mensagem chegasse mais ali abertamente aos judeus. Tito não foi circuncidado por defesa da liberdade em Cristo, porque Cristo já satisfez toda a lei. E cada uma das coisas cabe para um momento diferente. Para a gente também não ficar achando que é só uma coisa certa, é só uma coisa errada. Olha aí, decidam um momento. Irmãos, o grande problema de tudo isso que a gente está falando aqui agora é que
ainda temos os nossos marcadores. E hoje eles não são mais marcadores judeus, são marcadores evangélicos. Parece que a gente criou um troço muito pior do que tinha antes, porque antes tinha, né, a diferença do povo, mas agora não tem mais nada, e a gente criou uma coisa muito pior. E a gente não se senta nas mesmas mesas. Eu estou falando de pastor não sentar junto com outro pastor porque eles não concordam na teologia. Paulo diz que isso não é evangelho. Se não buscamos a unidade, nós não entendemos o que é o evangelho. Se nós não praticamos o evangelho, nós diminuímos a cruz de Cristo. A gente não aceita a suficiência da cruz de Cristo, da fé. Deus não permite que a gente julgue quem é salvo e quem não é, mas parece que é só o que a gente faz, né? Não é? Sejamos sinceros. A gente quer estar lá julgando quem é e quem não é crente. Quem é salvo e quem não é. Quem é irmão e quem não é. E Paulo aqui nesse meio dessa discussão toda aqui, ele traz um argumento muito bom para a conversa. Ele coloca Abraão na jogada, né? Vocês estão aí falando da lei de Moisés, que precisa ser seguida então para ser crente. Tá bom, legal. Mas e Abraão? Abraão é do povo de Deus? Faz parte do povo de Deus? E aí os judaizantes vão falar, é claro, Abraão é o nosso pai na fé. Tá? Só que na época de Abraão não tinha lei, não. A lei surgiu mais de 400 anos depois de Abraão. Abraão era do povo de Deus pela fé. Não era por causa do seguimento de leis. Não era por causa de regras. O texto não diz isso, irmãos. Pela fé. Isso foi imputado como justiça para Abraão. Foi o que nós lemos. Então, a gente primeiro crê em Jesus. E ao longo da vida nós vamos entendendo o que é viver a vida certa. Eu não estou dizendo que a vida cristã é largada, irmãos. Eu não estou dizendo que não existe o certo e o errado, né? Se está aparecendo isso, então já pode parar por aí, porque não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o marcador de quem é o povo de Deus, de quem é filho de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Ponto. Não tem mas, não tem porém, não tem mais nada. Você pode não gostar disso, e se você não gostar disso, você vai ser filho do outro lá, você vai ser, seguir com quem você quiser, mas é isso. Deus escolhe os seus filhos. E quando Deus escolhe quem são os seus filhos, mas eu escolho quem são os meus irmãos, eu largo a mesa de Deus, eu saio da mesa de Deus. Você está entendendo isso que eu estou falando? Quem chama Deus de Pai, não escolhe os seus irmãos. Quem chama Deus de Pai, não pode escolher os seus irmãos. Eu sei que nós temos problemas com os nossos irmãos, e muitos problemas, mas ainda nós somos irmãos. Nós não escolhemos os nossos irmãos. Eu não sei o quanto você vivenciou isso, mas geralmente em algumas brigas aí de família, quando o irmão faz alguma coisa errada e o outro filho vai contar, né? Ó, mãe, o teu filho fez isso. Ó, mãe, o teu filho fez aquilo. É como se, eu fosse ali o filho verdadeiro do casal e o outro não fosse irmão, não fosse filho. E na religião parece que é assim. É isso que Paulo está trazendo aqui. Nós criamos marcadores evangélicos visíveis e vamos substituindo a fé em Cristo por outros critérios, irmãos. A roupa, a comida, a bebida, o partido político em que vota, se bate palma ou não, se o pastor veste terno ou não, se canta hino ou não, e por aí vai. Nós criamos esses marcadores para dizer quem é irmão e quem não é irmão. Sabe, eu ouvi o relato de uma irmã, filha de um pastor, que veio de uma igreja desconstruída. Tá? A igreja não tinha cara de igreja, o pastor não vestia terno, era outra coisa, era outro jeito, outra liturgia, sabe? Era um outro jeito de se fazer um culto, bem mais contemporâneo, não tinha cara de igreja a igreja. Mas essa irmã estudou numa escola
que era uma escola evangélica e uma escola ligada a uma igreja que observava muito dessas coisas. Então tinha a roupa certa para usar, tinha a altura do cabelo certo para fazer, tinha, né, que seguir um monte de regras ali. Então essa irmã olhava para todo mundo ali naquela escola e falava assim: imagina, eu que sou crente, esse pessoal aí não é crente não, eles só sabem seguir regras. Olha só, sem querer, no meio da liberdade dela, ela criou um marcador evangélico para ela, para dizer que crente de verdade é quem não segue regras também. Você está percebendo o drama? Você está percebendo que não tem para onde correr? Isso fez com que ela se afastasse da mesa dos irmãos na escola, e tempos depois, mais madura, ela reconheceu que apesar das liturgias diferentes, dos pensamentos diferentes, enfim, havia muitos crentes verdadeiros naquela escola. Você entendeu? No fundo o problema não é se tem regra ou não, mas o problema é você não se sentar na mesa dos irmãos, porque eles não seguem as suas regras. Esse é o problema. Os religiosos querem ser Deus. Os religiosos, o nosso problema é que nós queremos ser Deus, nós queremos decidir quem é que vai e quem é que não vai ser salvo, nós queremos decidir quem é que senta e quem não senta à mesa. Os não religiosos também têm marcadores ali, mas os marcadores deles são diferentes, né? Alguns deles vão dizer assim: olha, você precisa se sentar com pessoas que te fazem evoluir, você precisa se relacionar com pessoas ricas, para você vibrar também nessa vibe, nessa energia, para você ser o próximo rico também. Você precisa frequentar ambientes com pessoas bem-sucedidas, para que você seja o próximo, para que você seja bem-sucedido também. E esse discurso também vai para a religião, esse discurso também vem para a igreja, sabe? Né? Eu não me assento com um irmão menor do que eu. Que história é essa de irmão menor? Né? O irmão rico a gente não chama de rico, a gente chama de abençoado. Hein? Né? O chefe não é chefe, é o eleito. Né? Mas a gente vai assumindo então essa mente secular, esse jeito de se separar, e nós deixamos a unidade de lado. Eu quero agora, vocês vão fazer isso agora, os presbíteros, por favor, que vão nos auxiliar na distribuição do pão e do cálice, já venham agora aqui à frente para nos ajudar. Presbítero Dudu, Alexandre, presbítero Josué, por gentileza, irmão, pode nos ajudar hoje também, colaborando conosco. O presbítero Moisés hoje está cuidando ali do som. Jefferson também vai participar agora em alguns instantes. Irmãos, prestem atenção. Quando nós vemos o escândalo da cruz, quando nós percebemos o escândalo da cruz, que é esse escândalo da cruz que nos une à mesa do Senhor Jesus, toda essa visão de separação muda. Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição, é o texto que nós lemos. Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. A lei existe para apontar o que é certo, mas nós, quando desrespeitamos a lei, nos tornamos malditos. É isso que nós lemos na carta aos Gálatas. Só que Jesus foi pendurado no madeiro. Ele assumiu a bronca da maldição toda para ele. Ele tirou de nós o escrito da maldição que estava sobre nós. Ele se fez maldição por nós, pelas nossas ofensas. Ele foi pendurado no madeiro. E a palavra de Deus diz: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus tomou para si essa bronca. Jesus tomou para si essa maldição, se fez maldição por nós. E eu quero que você entenda, olha, Jesus já estava fazendo isso, já fazia um tempão já. Na última ceia, ele sabia que Judas era o traidor. Você sabe disso, não sabe? Em que momento Jesus mandou Judas embora da mesa? Em que momento Jesus expulsou Judas da mesa? Irmãos, Judas foi acolhido à mesa do Senhor.
Judas não foi embora da mesa até que Jesus dividisse o pão com ele. Dá para entender? É sobre isso essa mensagem. É Jesus dizendo que Ele mesmo é quem vai unir todo o seu povo em volta de si, para ser um povo só com Ele mesmo. É Ele mesmo juntando esse seu povo. E eu creio, irmãos, que o passado não define quem é ou não filho de Deus. O passado não define quem é que pode ou não sentar à mesa de Deus. O que define é a fé em Cristo. Daí você ora e diz assim: eu creio que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu creio que eu necessito da salvação que Ele oferece. E pronto. Mas você continua a sua oração dizendo assim: Senhor, eu sou tão pecador. Eu faço acepção de pessoas, eu separo, eu quero dizer quem é que pode sentar na mesa e quem é que não pode sentar na mesa, quem é que vai ser irmão, quem é que não vai ser irmão, quem é que vai ser salvo, quem é que não vai ser salvo. Senhor, o Senhor pode me aceitar mesmo assim e ainda transformar o meu coração? Mudar a minha mente? E quando você abre os olhos dessa oração, Jesus já está lá na mesa com você. Jesus já está lá, presente, ofertando o perdão. Porque a gente só reconhece que nós somos pecadores quando Jesus já está à mesa. Porque o perdão de Jesus vem antes do nosso arrependimento. Entenda isso, e eu me dou por satisfeito. Jesus morreu por mim e por você, aí, todo pecador, todo errado na vida, antes que a gente nascesse, antes que os nossos pecados acontecessem. Ele já ofertou o perdão. E o perdão de Deus é o degrau que nós precisamos para o nosso arrependimento. Sem o perdão de Deus não há possibilidade da gente reconhecer que nós somos errados. O perdão de Deus veio com a morte de Jesus. E a morte de Jesus nos levou de volta à mesa de Deus, à comunhão. Então algumas pessoas ficam perguntando assim de vez em quando: pastor, posso tomar a ceia? Posso participar do momento? E se eu falar sim ou não, eu estou errado. Vocês sabiam disso? Porque não sou eu que determino quem é que participa da mesa ou quem não participa da mesa. Quem chama é Deus, não sou eu. A pergunta certa para fazer para essas pessoas é: você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador? Você entende o que Ele fez por você? Sim? Então quem te chama à mesa é Deus, não sou eu. Não é um pastor, não é um líder, não é pela sua roupa, não é pela sua história, não é pelo seu cabelo, não é pelo lugar de onde você veio, que você pode ou não assentar à mesa de Deus. E Paulo vai terminar essa mensagem aqui com um dos versículos mais poderosos de toda a sua pregação. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não há escravo ou livre, não há trabalhador, servo, patrão, não há homem ou mulher, não há judeu e não há grego. Todos que estão em Cristo são chamados à mesa. Porque se dois irmãos não puderem sentar juntos à mesa por causa de regras, então o Evangelho não foi compreendido, irmãos. Que convite que nós recebemos de Deus. Que oportunidade que nós recebemos de Deus. Qual é o marcador que define se nós somos ou não povo de Deus, participantes da mesa do Senhor? É a fé em Cristo Jesus. Curve a sua fronte. Vamos orar. Senhor, obrigado por estes instantes de meditação na Tua Palavra, de busca por sabedoria. Obrigado por esses instantes que antecedem, ó Pai, a celebração desse sacramento, desse momento especial de comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos. Obrigado porque a Tua Palavra nos desafia, Senhor, a sermos muito melhores do que achamos que somos. Porque a Tua Palavra nos diz que os nossos marcadores não importam.
O que importa é a fé em Ti, meu Deus. O que importa é saber que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, que o Senhor entregou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, que o Senhor nos salvou da morte eterna através do Teu ato de amor e misericórdia. E isso é tudo que nós precisamos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a ser uma igreja acolhedora. Nos ajuda a ser uma igreja onde não haja divisões, meu Deus. Nos ajuda a ser uma igreja que se senta junto, que pratica a Tua palavra junto, que busca as forças juntos, que oram juntos, que se alegram juntos, que choram juntos. Meu Deus, não permita que outras regras atrapalhem a nossa comunhão. Mas esteja conosco, ó Pai, para nos guiar de mãos dadas no caminho da Tua paz, no caminho, Senhor Deus, da Tua salvação. Obrigado, Pai, por este momento de celebração da Tua ceia, Pai, que ao tomarmos do pão e do cálice, nós possamos de fato celebrar, ó Pai, o castigo que nos trouxe a paz. E também ter esperança na ressurreição que nos traz a vida. Obrigado, Senhor Deus, pela vida que o Senhor entregou por nós na cruz do Calvário. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor se sacrificou para que à mesa nós nos tornássemos um contigo e com os nossos irmãos. Que aqui, Senhor Deus, haja o exame em cada um destes corações e nós sejamos encontrados dependentes da Tua graça para estender a nossa mão ao Teu pão, ao Teu cálice e celebrarmos, Senhor Deus, a vida que o Senhor conquistou por nós. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos e façam isso em memória de mim. E de semelhante modo, depois deles haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue derramado em favor de muitos, tomai e bebei dele todos, façam isso todas as vezes em memória de mim. A palavra de Deus ainda acrescenta que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte. O que te torna participante da mesa do Senhor é a fé em Cristo Jesus. Não é a roupa que você está vestido, não é o teu passado. Não são regras humanas, não são regras de organização da igreja. É a fé em Cristo Jesus. Então nós convidamos todos os irmãos, membros, professos, que estejam em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo Jesus, juntamente com os seus filhos, que participem conosco na distribuição do pão e do cálice. Irmãos, hoje nós não vamos cantar juntos. Hoje a equipe de louvor está aqui e vai entoar um cântico para a gente meditar. Enquanto nós recebemos o pão e o cálice, eu quero que você aguarde, porque nós vamos comer em conjunto. E assim também simbolizar a nossa união, simbolizar a nossa comunhão. Participe da mesa do Senhor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim.
seu filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor e sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Se algum irmão foi involuntariamente esquecido na distribuição, nós pedimos que se manifeste levantando uma de suas mãos. Todos. Diz, Senhor Jesus, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Este sangue é o sangue da nova aliança em favor de muitos, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Glórias a Deus, meus irmãos e irmãs. Comamos do pão, bebamos do cálice e celebremos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus por nós.